barriga? Boa noite, Beija. Boa noite, os amigos, pessoal de casa. Olha, a preparação da seleção brasileira foi muito bem feita. Uma coisa é lá, outra coisa é aqui, né? Eu já vivi essa experiência dos dois lados. Confesso que me deu mais frio na barriga quando eu fui fazer a minha primeira Copa como comentarista do que na seleção, porque aqui nos canais Fox Sports eu jogo mais do que lá na seleção, então aqui fico com mais frio na barriga. Não, tô brincando. Na verdade, assim, o sonho de toda a seleção é chegar pro dia da estreia com todo mundo 100% fisicamente e tecnicamente. E os amistosos da seleção brasileira, com exceção do Fred e do Renato Augusto, deram demonstrações de que todos estão recuperados e que chegam bem. Mesmo com a declaração do Tite que se precisasse do Renato Augusto ele jogaria ou ficaria no banco. Mas a gente precisa ver jogando, né, Pascoal? Não adianta... O Tite ele quer dar a garantia para o povo brasileiro de que os 23 estão aptos a jogar, mas enquanto a gente não vê no campo, a gente não vai ter essa certeza. Eu fiquei preocupado porque o Brasil chegava com Paulinho, Neymar, Gabriel Jesus, Renato Augusto, Fagner, Felipe Luiz. A gente chegou a contar aí pelo menos 6 atletas que ou estavam voltando de contusão ou estavam contundidos de fato. Faltou o Fagner. Falei o Fagner, não? Falou. Falei. Então, aí agora não. Aí o Brasil jogou 2 amistosos, jogou muito bem os 2 jogos. E, assim, a maior preocupação, porque é o nosso grande craque, o Neymar, ele brilhou nos 2 jogos. Então a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo. Ele pode dizer que não, mas o Tite tem os seus jogadores de confiança e ele vai com esses até o final da Copa e, me parece, com todos em boa condição. Mas, Edmundo, quando é que dá o nervoso? É na véspera? Por exemplo, o Brasil joga domingo, é no sábado, é na hora que entra em campo, é na hora que toca o hino. É na hora que entra no ônibus. Assim, quando é que dá aquele... Não é possível que esses caras, por mais que todos vocês são tarimbados, jogaram num monte de lugares, disputaram, mas, pô, Copa do Mundo é aquele negócio que tem bilhões Só 6 jogaram. Da seleção brasileira, dos 23, 6 jogaram. Então, eu acho que a estreia, ela traz uma responsabilidade. Hoje, todo mundo tem a noção de que o Brasil tem 200 e poucos milhões de torcedores que vão estar atentos ao que a seleção vai mostrar e cobrar depois. Sim, mas a rotina, ela é muito parecida com o que você vive no clube. A atmosfera é que ela é diferente, porque, na verdade, são 7 bilhões de pessoas, não são todos que vão estar vidrados na televisão vendo a seleção brasileira, mas é um esporte, é um evento do mundo, de 7 bilhões de telespectadores. Então, isso bate um frio na barriga para que você não decepcione, né, o seu país e o resto do mundo. Tá louco, eu imagino eu perfilado na hora que toca o hino. Tá louco. Não, mas peraí, ó, esses caras... Deve ser uma... Tudo bem, eles são preparados. Mas, mano, não, mas veja, antigamente era diferente, cara. Não, mas peraí, antigamente era diferente, cara. Antigamente era diferente. Hoje, com esse mundo globalizado, antigamente, década de 80, década de 70. Tensão, nervosismo. Não, mas pera lá, é diferente. Antigamente, década de 70, o cara jogava no Brasil, irmão. Era difícil um brasileiro estar jogando na Europa. Hoje em dia, esses caras todos, eles praticamente atuam no futebol europeu, jogando em grandes clubes, jogando Champions League. Mas eu tô falando o seguinte, Copa do Mundo é Copa do Mundo. Não, o cara 60, vai sentir, Beija, aquele frio na barriga que é natural, cara, mas não é aquele negócio que, nossa, vai causar aquele impacto igual já causou. Por exemplo, na década de 70 e 80, era diferente. Mas por quê? Copa do Mundo é Copa do Mundo. Motivação. Não, mas é diferente. O cara já mano, pera um pouquinho. Espírito, o Gabriel Jesus, o jogador mais jovem na seleção brasileira é o Gabriel Jesus, certo, PVC? Quantos anos? Quantos anos tem o Gabriel? 21. Você acha que ele não está criando dentro dele aquela expectativa de estreia de Copa? Pascoal, você lembra a estreia do Gabriel Jesus na Inglaterra? O que ele fez? O moleque chegou com personalidade, já arrebentando. Mas ninguém está falando que ele não vai ter personalidade. Não é fugir da responsabilidade. Então, vou dar um exemplo que não é o melhor, porque o melhor é o que o Edmundo está dizendo de quando você vai chegar na Copa do Mundo. Então, o Pascoal e eu. Quantas Copas do Mundo você fez? 9. Eu tô na 6ª. A gente falou o que no aeroporto? A gente tá com frio na barriga. Tá um frio na barriga na hora de ir. É bom. De avião. É bom. É bom, porque você precisa estar com vontade.
Você precisa estar com ânsia, querendo fazer. É claro que o que você está dizendo é verdade. Esses caras todos, eles perfilam e ouvem o hino da Champions League. Agora você vai perfilar e ouvir o hino do seu país. E você sabe que se não é você, é o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu cunhado, o papagaio do seu cunhado que está ali pensando que o cara está representando o país dele. Eu acho que a Copa do Brasil, a responsabilidade era muito maior do que essa Copa de hoje, cara. Então, da Copa do Brasil deixou cicatriz para os 6 que continuam e para quem sofreu como torcedor ali também. Porque era o Gabriel Jesus que ia pintar a rua no Jardim Periperi. Eu acho que tem uma coisa importante a ser dita nisso, sabe? Eu fui vice-campeão do mundo. Em qualquer outro país do mundo, isso teria muito valor. No Brasil não tem, infelizmente. Então, mano, os jogadores sabem dessa responsabilidade. O país vive um momento bem difícil na parte política, né? Eu não gosto de falar disso, mas vive. Sim. Né? A gente sabe disso. E que o alento do povo brasileiro é o futebol. E transporta de novo pro futebol. Concordo? Então, assim, o jogador sabe que tem essa responsabilidade que não pode decepcionar. Só que, assim, eles estão aptos e habituados com esse tipo de jogo, sabe? Porque ali, na Copa do Mundo, eles não vão... Eles estão acostumados a encontrar verdadeiras seleções melhores. Alguns times são melhores até do que a maioria das seleções. Sim. Entendeu? Agora, é uma cobrança menor de uma cidade, de um time. A cobrança de um país é muito maior. E outra coisa que é importante, que você, desde que o Tite chegou, fica muito claro isso. Quando o Tite fez questão de dizer que tinha conversado com o Marcelo, que tinha conversado com o Thiago Silva, com jogadores que estavam fora do grupo com o Dunga. E ele frisou algumas vezes, contou essa história, justamente para deixar claro que, na opinião dele, e a minha também, os caras que estão na seleção gostam muito de jogar pela seleção. É claro que quando você tinha um ambiente, nos últimos tempos do Dunga, porque a primeira passagem do Dunga, os jogadores gostavam dele, na segunda que o ambiente estava mais conturbado, então, você vem para um ambiente que não está legal, você não dá fim de ir. Mas tem muitas histórias de jogadores que, quando se diz assim, o jogador não tem mais vontade de jogar na seleção, é mentira. Tem jogador que jogava na Europa, o Antônio Carlos Zago fazia isso, pagava um cartão de crédito do bolso dele e depois demorava 5 meses para ter o reembolso da passagem. E você chegou a fazer isso? Não. Eu às vezes que fui convocado, a CBF mandava o bilhete eletrônico. Pô, é um absurdo o cara ter que pagar do bolso dele. Não, chegou a acontecer. Não é o mais comum, mas acontece. Eu estou querendo dizer só, o que o Tite frisou do Marcelo foi que ele ligou pro Marcelo, conversou com o Marcelo e falou: você quer jogar na seleção? E que o Marcelo virou para ele e disse: professor, quando sai a lista e sai meu nome na convocação, meu pai e minha mãe ligam emocionados, que eu vou jogar na seleção brasileira. E isso você multiplica por 10 quando vai jogar a Copa do Mundo. Porque o Brasil é um país que olha para a Copa do Mundo. Por mais que a gente esteja dizendo que a rua hoje não está pintada, que já foi a febre já foi maior na rua nos anos 70 e 80, mas quando for o primeiro jogo, o bicho começa a pegar. Todo mundo assiste, também acho. Todo mundo vai torcer, todo mundo assiste. Agora esse negócio de pintar a rua também não tem tanto, porque as coisas mudaram também. Antigamente você podia viver na rua, hoje você não pode, né? Você viver na rua, os caras assaltados, caramba. Ô, Pascoalzito, diga. O que você espera? Você espera algo diferente nessa Copa? Você espera alguma surpresa? Você acha que pode pintar algum esquema tático, alguma inovação? Pode pintar alguma revelação? O que você espera, Pascoalzito, da tua 9ª Copa do Mundo? Sistema tático é muito difícil de ter alguma surpresa nesse momento, né, Benja? Porque a gente já viu todas as seleções que estão na Copa do Mundo, que vão jogar a Copa do Mundo, já jogaram. E joga tudo igual. E já jogaram em algum momento. Então a gente já sabe mais ou menos o desenho de cada um. Até a Argentina está mudando o jeito de jogar. Está botando só o Mascherano como um volante, fazendo uma linha no chamado 4-1-4-1, para lhe dar um pouco mais de liberdade para o Messi jogar onde ele gosta, nas costas do zagueiro adversário, ou então entre o zagueiro e o volante, né, ali naquele espaço, que é onde o Messi se consagra. Porque é um drible no volante, um drible no zagueiro, está dentro da área, ele vai se consagrar. Então, até a Argentina está mudando o seu jeito de jogar. Então, acho que surpresa tática, não vejo. O que eu acho é o seguinte, que o Brasil vai ter, na estreia, um adversário que
notadamente, e eu já tive essa discussão com o BBC, assim, eu e ele particularmente, né? Porque eu acho que a seleção da Suíça não vai pisar 5 vezes na linha da grande área do Brasil. Mas se pisar uma e fizer 1-0, ganha. Não, mas não pisa 5 e não anda. Quantas vezes o São Paulo pisou na área do Liverpool em 2005? Uma vez. Quanto foi o jogo? 1-0. Quem foi campeão mundial? Foi o São Paulo. Agora você tomou um nó. Não. Mas eu tô falando assim, eu tô falando do seguinte, eu não acredito que a Suíça saia para jogar olho no olho com a seleção brasileira. Eu não acredito. Não acredito. O técnico da seleção da Suíça disse a você, Sim, no dia do que ele sorteio da vai ficar Copa do feliz com o Mundo, empate. meu jogo não é contra o Brasil. Espera um pouquinho. Meu jogo não é contra o Brasil. Mas tá certo. Eu tenho Ele outra- falou, eu se eu vejo- ganhar, arrumar um empate, vou ficar muito feliz. Eu só não gosto da expressão ferrolho, porque você vê a Suíça jogando contra o Japão, um amistoso, não vai ser como eles vão jogar contra o Brasil. Claro que não. Contra Mas a a Grécia. Suíça, contra a Espanha, eles se defenderam. Contra a Grécia. Contra a Grécia, eles atacam. Contra a Grécia, eles vão jogar. Se eles conseguirem jogar, eles vão jogar. Como fizeram contra o amistoso que a gente viu aqui sexta-feira. Eles vão abrir o Shaqiri de um lado, vão abrir o Embolô do outro. Shaqiri joga bola. Contra o Brasil vai jogar provavelmente o Zuber, vai fechar um pouquinho mais. Contra o Brasil eles não vão se expor, claro que não. Mas a Suíça hoje, ela não é ferrolho. Ela